falando sobre alguns temas muito legais. E um deles que a gente quer explorar aqui do Ademar é falando sobre a origem dos bichos, de onde eles vieram aqui na Terra, né, Ademar? O que você pode contar pra gente? Diga lá. Bom, na realidade os bichos correspondem a uma terceira fase evolutiva. A primeira é mineral, a segunda é vegetal, terceiro animal e quarto hominal. A fase mineral a gente chama no ocultismo de fase Saturno. A fase vegetal a gente chama Sol, não esse Sol, o Sol anterior. E a fase animal a gente chama Lua. E a fase hominal a gente chama Terra. E o homem, para ser homem, ele tem que ter passado pelas fases anteriores. Ou seja, todo mundo que é homem já foi animal, todo animal já foi vegetal, todo vegetal já foi mineral. E nós temos os quatro corpos, os quatro reinos dentro de nós. Mas o mineral está no esqueleto, nos ossos, nos dentes, nas unhas. O vegetal está no pulmão, que é uma árvore ao contrário, invertida. E também no sistema nervoso, que é sistema sensitivo, sistema vital. O animal está nos sentidos, sentimentos, emoções, instintos. E o hominal está no pensamento, né? No pensar humano. E o plano Terra era um plano muito errado, muito fora de proporção, porque a Terra era muito pequena. E o vegetal era muito grande, eu estou falando... Estou falando de época que a gente chama primordial, né? A Terra hoje tem 1.955.884.801 anos de vida no calendário teosófico. E aí começou com os protótipos do mineral, depois do vegetal, depois do animal e o hominal. E a idade do homem é 1.664.501.111 anos. Tá bem, então nós somos bem velhos, né? E toda a fase animal, né, isso, proporcionalmente à Terra, era muito grande. Então nós tínhamos animais com 60 metros de envergadura, da ponta do focinho até a extremidade do rabo. 4 corações, 3 estômagos, às vezes 7 corações, 4 estômagos. E as árvores muito grandes também, árvores com 200 metros, e tudo era grande. E o homem, não existia este homem como nós somos, homem, homem, mulher, mulher, com essa feição. Existia o homem macaco e a mulher macaco, o homem orangotango, gorila, mulher orangotanga e mulher gorila. Tá. E nós temos 4,30 metros de altura, não é? Com bichos enormes. Aquilo não existia macaco, animal. Existia o homem que era o macaco. O homem que era o macaco. Né? E aí o que acontece? Né? A Lua, que projetou toda a fase animal, já que Saturno projetou a mineral, Sol projetou o vegetal, Lua projetou o animal, né? Provocou aquilo que a gente conhece como revolta da Lua. Então, quando o homem macaco tinha 4,30 metros de altura, na época chamada Paraíso, eu estou falando de 280 milhões de anos atrás. Época da Lemúria. Época da Lemúria, exatamente, meados da Lemúria. Então, a Lua não tinha plano de continuidade, porque ela não aceitou esse plano. Isso chama no ocultismo, na tradição teosófica, de revolta da Lua. Então parou a evolução embodocou, ficou parada no tempo, né, repetindo a espécie. E como não pode repetir, aí o que fez o Eterno? Solicitou ao sexto anjo, que é Micael, a sexta consciência, que fizesse Lúcifer cair na matéria, já que Lúcifer lhe corresponde a Vênus, aos seres de Vênus, que é o futuro da Terra, e como no ocultismo não tem passado, presente e futuro, tudo é duração, tudo existe eternamente, aí houve a queda dos anjos, com o terço depois a gente pode falar sobre o 666. Sim, não, mas a gente pode falar já, pois caiu Lúcifer com um terço da sua hierarquia, 333 andrógenos. Só que quando caiu na evolução, tudo aqui é polar. E o anjo não é polar, anjo é andrógeno. Então ele tem que se polarizar. E de 336, aí nasce o 666, onde 333 são valores de Samael e 333 são valores de Lilith, que representa o diabo fêmea, né? E aí vem a parte mais bruta, e aí começou a mudar, não é isso, o ser humano. Nós tínhamos 4,30 metros, feios, tínhamos 2 sentidos, que era a audição e o tato. A visão estava ao lado ainda da cabeça, 2 olhos ao lado da cabeça, o ouvido um pouco para trás, e tínhamos a glândula pineal, era uma pleura, né, que fechava, né?
E também aqui, o peito todo era uma pleura que fechava. E aquelas gotículas cheias de bolinhas grudadas em toda a pele, como a gente vê uma pessoa com suor, escorria, né, e descia por esta parte, acumulava como uma espécie de ovo entre as pernas, e a gente punha o ovo, né, e desse ovo nascia um bicho tão feio igual ao pai. Então essa era a fase. Ficou rabo tudo. E aí com a queda dos anjos, com a queda de Lúcifer, e polarizando 333, um terço de sua hierarquia, porque a hierarquia vale 1000, Lúcifer é 1, o restante é 999, ficaram 666 sob o comando de Micael, no sexto sistema, que passou a comandar o quinto sistema, que é Vênus. E aí caiu Lúcifer na matéria, junto com 333 andrógenos, dando 666. 333 samaéricos e 333 lilitianos. Aí nasce então o 666. Então existe o 666 brutal, ignorante, porque a evolução estava bruta ainda, e existe o divino, que não caiu, porque Lúcifer quer dizer Luciferus, portador de luz. Então são seres de luz muito pura, e ainda Lúcifer ninguém viu, nunca se manifestou, só vai se manifestar no futuro. Então nós éramos orangotangos, de 4,30 metros, que éramos homens macacos, não existia animal. Aí o que acontece? Para mudar a genética, porque eu era muito feio o homem, então para reduzir o seu tamanho, mudar a genética, trouxeram animais, aí surgiram novos animais. E aí houve a extinção dos dinossauros. Aí esse é o motivo oculto da extinção dos dinossauros. Então nada a ver com o cometa que caiu aqui. Não, foi exatamente a mudança genética, não é? E aqueles grandes mamutes deram origem ao mamute, que depois deu origem ao elefante. Aqueles grandes répteis deram origem ao jacaré, ao crocodilo, à lagartixa, né? Que vem, a tartaruga é um desses derivados. Mas, por exemplo, surgiram animais que não eram da Terra. Por exemplo, veio então o bode e a cabra, os caprinos. Eles são muito importantes, é o elemento chave na genética humana. Por isso que todas as tradições falam do bode. Falam do bode. Abraão, né? O maçom é bode, ou todos os rituais hebraicos tem o bode de sacrifício e o bode de ofertório. O de sacrifício xingava a mãe, azarento, burro, nojento, doente, pobre. Né? E depois levavam para morrer no deserto. Quando morresse, toda a desgraça ia morrer com ele. E o de ofertório, onde os sacerdotes levíticos pegavam o sangue e espargiam nas pessoas. Então o bode, ele é sagrado. Por isso que, por exemplo, Zeus, ele se amamentou da cabra Almateia. Mas, depois tivemos Odin e Wotan, se amamentaram da cabra Heidrun. Então veja, sempre tem uma cabra na história. E aí vem a figura da transformação do arcano 15, né, que é o grande arcano do tarô, que é uma metamorfose do homem bode. Então, aí vem o diabo como bode, aí vem a maçonaria associada ao Baphomet, que é o bode de Mendes. Então o bode é o elemento essencial da genética, né? Então ele é um animal sagrado. E do bode vem a cabra, né, que é o bode cabra. Depois vem o carneiro e a ovelha, e depois vem o cordeiro, que é a terceira fase. Que é simbologia também cristã. Simbologia cristã, né? É o cordeiro de Deus. Então, ele é essencial na genética. Outro animal que foi trazido foi o gato, que ele é sagrado em todas as tradições egípcias. Isso, inclusive em Balbasté, onde tem milhares de gatos embalsamados. Depois a gente tem também o cavalo, não, mas a vaca, o gato, então? a águia. O gato também adquirido. Todos de Vênus, animais de Vênus. E aí veio uma quantidade enorme de animais, mas também de aves, o pavão, né? Muito falcão, muitas aves, a águia principalmente. É o Vênus oculto, né? Peixes. Vênus oculto. Não é aquele planeta que a gente conhece, né? Não é esse Vênus aqui, não, é o Vênus que eu falo, o Vênus futuro, e onde foi feito o saque contra o futuro. Vai ser a próxima encarnação planetária da Terra, que vai ser na dimensão etérica. Tá no futuro que não existe. Não, ele existe, porque não existe passado, presente e futuro. Né? É tudo sempre, né? Tudo existe simultaneamente, exatamente. Então aí, esses animais serviram para mudar a genética. Agora a gente vai entender por que a gente tem as arcas, as górgonas, aqueles seres que tem, os gregos, na mitologia grega, que tem corpo de aves, de animais e cabeça de seres humanos. O Egito, na verdade, o Egito também, né? A gente também tem a mitologia grega, que é a mesma coisa, né?
E tem a mitologia egípcia, onde a gente tem, por exemplo, Horus, né? Tem cabeça de falcão, Hathor de vaca, Sobek de crocodilo, tem o deus Hippo, que é o hipopótamo, né? Cabeça de hipopótamo. Né? Então isso, o Tote, que é o Ibis. o Tote, né? que é Ibis, e também tem o Onicentauro, né? Nas traduções, que é o homem macaco, que é o homem cachorro. Então, isso quer dizer o quê? O que significa isso? Por que fizeram isso? Eles são loucos? Por quê? Não, exatamente por causa da genética. Porque mostra o animal que está atuando na genética. Então, aqueles animais que mostram nas figuras sagradas da mitologia são os animais que foram utilizados para mudar. Os nossos instintos vêm do reino animal. Do reino animal, o instinto do animal. Só que o instinto humano tem valores a mais do que o animal, né? Sim. Porque, por exemplo, galinha não tem ética, né? Um galo tem 40 galinhas. Mas é que e nenhuma galinha vai consciência, né? contratar uma galinha advogada para fazer, né, fazer separação. Se a gente entrar no assunto de galinha, vai então, longe, né? o leão também não tem justiça, né? Porque, ou seja, joga um naco de carne, o leão vai comer, né? Mas é que o ser humano tem, além o instinto, ele tem a intuição, que vem da consciência. Sim, isso é superior. Agregou mais sentido. Exatamente. Mas o forte mesmo da intuição, do instinto do homem, ele tem uma sabedoria a mais do que o animal, né? O instinto do homem é mais rico do que o animal. Tem mental concreto, né? Mas tem tudo que o animal tem. Né? Tudo que o animal tem. E aí houve essa mudança genética, né? Que foi transformando o homem. E aí a queda dos anjos, né? Representado por Lúcifer em um terço da hierarquia, com o saque contra o futuro, que é Vênus, a Terra no futuro, permitiu transformar o homem orangotano, o homem gorila, né? Isso do ano de 280 milhões de anos atrás, até cerca de 70 e poucos milhões de anos atrás. Nossa, onde houve, bastante, onde houve a fase dioica ou diésia, que quer dizer seres machos e fêmeas, o homem e mulher, com sexos separados. Então demorou um pouco esse processo. E aí nasce a reprodução sexual, né? Então veja que o homem não descende do macaco. Mas o homem isso já é o gerador do macaco. O macaco que descende do homem. E como o macaco, para manter o plano Terra, né, houve uma miscigenação do homem agora, que não era mais homem-macaco, ele foi se transformando geneticamente, mas naquela transição do homem-macaco era possível uma mudança genética. Então houve uma miscigenação do homem-macaco com a lontra, uma lontra de 5 metros, ancas largas, por isso que até hoje o homem tem um pouco mais de atração pelo traseiro, pelas formas traseiras da mulher, desde aquela época. Olha, vou explicar, né? Até hoje tem gente que fala... Até hoje tem. Olha a anca. Olha aí, pessoal. Da anca. Então aí nasce o animal, né, que a gente chama macaco. E o macaco é o mais inteligente de todos os então, animais. A teosofia, Demar, o estudo da teosofia vai um pouco contra o darwinismo. Existe uma coisa que bate, que é a teoria da evolução. A evolução das espécies, sim. Mas no caso do macaco, não. O homem não descende do macaco. Não tem como ser. O homem era o macaco era homem. Não existia animal macaco. Que Darwin foi estimulado e recebeu subsídio para... É que Darwin ele recebeu subsídios da Real Sociedade Inglesa, tudo, mas ele não chegou nesse contexto teosófico ainda, infelizmente, né? Não detalhou. Mas o acho que era para macaco... condicionar a mente humana na época. Isso. Então o macaco é o animal que nasceu a partir desse pó. Isso tudo que você está explicando, Ademar, foi começando na Lemúria e terminando na Lemúria. Começou há 280 milhões de anos atrás. Tudo na Lemúria aconteceu. E com 70 milhões de anos atrás, isso ficou perpetuado. Né? Então veja, o macaco, você viu o pé de um macaco, né? É diferente do nosso pé. Tem até mais habilidade que a gente, né? É como 4 mãos que ele tem. É do rabo, né? Que é muito esperto. Né? A genética de você pegar um orangotango, um chimpanzé, né? Um gorila, chega a ser 99,8%, né? da genética humana. Então isso comprova que ele veio do humano. Agora a ciência fala o contrário, que o homem descende do macaco. Não, homem é homem, animal é animal.